Algumas pessoas romantizam os seus sonhos, compromissos e planos, mas fogem do que é necessário para a sua construção e execução. Reflita sobre isso. Muita gente fica esperando que a sorte nos ajude, nos favoreça, que de repente caia do céu alguma coisa que possa transformar a nossa realidade. Como dizia Vinícius de Moraes, o que pode cair do céu é a chuva. Portanto, não espere que nada caia do céu. Faça a sua parte, Deus já nos ensinou isso. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Não é verdade? Esperando o quê? Faça a sua parte todos os dias, incansavelmente. Acorde e decida, ao pôr os pés no chão, oferecer ao mundo o seu melhor. Ofereça diariamente o seu melhor. O que eu posso garantir a vocês é que o mundo lhe retribuirá por isso. O mundo lhe retribuirá por isso. Nunca se esqueça. Minha experiência diz isso. Muito bem. Nós estamos fazendo uma semana sobre a Oi. Estamos fazendo uma semana sobre a Oi e a ideia é falar sobre... começamos ela falando sobre os resultados recentes do primeiro semestre, né? Primeiro e segundo primeiro semestre. Por quê? Porque esses resultados meio que já nos mostram quais são as tendências para o segundo semestre. Então, trouxemos um pouco isso. Ao mesmo tempo, falamos sobre a finalização do planejamento estratégico 2020-2021, que já está concluído, e falamos sobre o novo planejamento estratégico 2022-2024. Esses vídeos, esses assuntos, na verdade, já foram abordados anteriormente, mas trouxemos de novo uma nova releitura. Por quê? Porque entendemos que a gente chegou agora na reta final da recuperação judicial e a gente precisa agora falar mais sobre esse momento atual da empresa. Esse momento atual da empresa. E, ao mesmo tempo, entender que existe um traçado, que existe um caminho percorrido e a percorrer. E é isso que nós precisamos aprender a estudar, né? Precisamos estudar as empresas. Falamos sobre potencialidades, falamos sobre valor patrimonial da empresa, falamos sobre dívidas, sobre créditos tributários, falamos sobre inovação da Oi Soluções. Quase ninguém fala sobre a Oi Soluções. A ignorância sobre o assunto beira a estratosfera, né? Quase ninguém sabe que diacho é a Oi Soluções. Falamos, inclusive, no vídeo mais recente, sobre o 8, um programa que a Oi criou, um ambiente que é para estimular o surgimento de startups, né? Então estejam atentos a esse potencial explosivo que a Oi está trabalhando. Para dar uma ideia sobre isso, eu resolvi trazer uma experiência de uma outra empresa, mas que nos ajuda a entender esse ambiente que a Oi está criando, o 8. Há 5 anos, o Google investe no Brasil no ecossistema de startups. Há 5 anos. Em seus programas de curta duração, a empresa já ajudou mais de 250 startups a se desenvolver, entre elas a Creditas, a Loft, a Log, o Nubank e o Quinto Andar. 5 empresas que foram ajudadas pelo Google. Agora, para iniciar o próximo ciclo no Brasil, a empresa vai além dos programas para investir em acelerações específicas para diferentes setores da economia. Na primeira edição temática, o Google escolheu um setor que em 2020 teve participação de 26,6% no PIB brasileiro, o agronegócio. Identificamos uma revolução acontecendo no agronegócio, que é um setor importantíssimo para a matriz econômica brasileira. E ao tentar entender a viabilidade de uma turma específica, encontramos uma boa densidade de startups, disse André Barrense, diretor do Google for Startups para a América Latina. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, hoje são mais de 300 startups atuando no agronegócio do país
E este é o ambiente que o Google colocou agora o seu olhar e vai ajudar a fomentar o crescimento dessas startups. Estamos falando isso porque comentamos recentemente a criação do 8, um ambiente da Oi de inspiração, criatividade, de tecnologia, que junta startups, empresas parceiras, especialistas e o meio acadêmico no mesmo ambiente de construção. Neste ambiente, a colaboração acontece de forma natural, a partir da interação entre todos os atores, que é também estimulada pelos muitos eventos de inovação e empreendedorismo. Esse é um espaço com vocação para o novo e para a diversidade. Queremos transformar suas ideias em realidade. Ideias capazes de unir, mover e engajar. A Oi quer transformar conexões em soluções para o mundo. O 8 é um espaço de inovação. É um espaço criado pela Oi. Queremos que o 8 seja um hub, referência de empreendedorismo e inovação tecnológica no Rio de Janeiro. Para isso, reunimos diversas iniciativas que já vêm sendo desenvolvidas e estimulamos a criação de outras tantas. Acreditamos que o trabalho em conjunto sempre traz mais resultados e queremos liderar esse processo em formação. É assim que estamos abrindo caminhos para novos negócios intensivos em tecnologias. São parceiros da Oi, no 8, empresas como a Nokia, a IBM, a Zendesk, a Universidade, a PUC e o Senai. Então, estejamos atentos a esse mundo em transformação. Estejamos atentos a essa novidade que é exatamente ter um ambiente de aceleração de startups nessa área de tecnologia, um mercado promissor e um potencial gigante de transformação. E tudo isso pode ser muito positivo para a geração, para a construção de valor para a empresa. Construção, geração de valor para a empresa. Estejam atentos, porque a Oi Soluções, ela traz consigo vamos dizer assim, um potencial gigante de crescimento. Muitos negócios, muitas coisas, embrionárias ainda, mas escaláveis, que se devidamente bem conduzidas e estruturadas, podem se transformar em unicórnios, né? Veja que no processo do Google, ele ajudou a fazer o surgimento aí de empresas como o Nubank, Quinto Andar, né? Então, é um potencial gigantesco. E a Oi poderá, inclusive, estar não apenas ajudando do ponto de vista de ter um ambiente propício a isso, como inclusive se tornando sócia de muitas dessas startups e dessas empresas. E aí o valor que isso pode repercutir nos próximos anos na realidade da Oi é algo, como eu vou dizer, é algo que não tem como ser dimensionado nesse primeiro momento. Não tem como ser dimensionados nesse primeiro momento. Então, fica aí essa lógica de que é preciso estar atento a esse conjunto de transformações. Eu queria também aproveitar para compartilhar com vocês nesse vídeo alguns pontos de uma live que eu assisti na semana passada do Rony Meisler, criador, fundador da Reserva, empresa do Rio de Janeiro, recém-adquirida pela Arezzo, e ele fez uma live com a Luísa Helena Trajano e me chamou a atenção alguns pontos que eu quero compartilhar, porque dá para fazer também algumas correlações com esse vídeo que estamos fazendo sobre a Semana da Oi, né? O Rony, ele usou a Magazine Luiza, Magalu, como referência para o crescimento da Reserva. Isso foi dito por ele, né? E ele conheceu a empresa antes dessa explosão, né? Então, ele esteve conhecendo a Magazine Luiza no período que antecede 2015, né? Foi essa época que ele estava
estudando, investigando o Magazine Luiza e teve acesso a muito do processo transformacional que estava acontecendo. E ele disse, eu pude ver o trabalho que estava sendo feito e como aquilo ia repercutir no futuro. Ao mesmo tempo, eu tive a clareza de como o que estava sendo feito dentro do Magazine Luiza não era percebido por quem estava de fora. Apenas quem estava no time e quem podia ter acesso, visitar a empresa, poderia testemunhar o conjunto de transformação que estava em curso, né? Então, ele disse, o pessoal não tem noção do que está acontecendo aqui, essa empresa vai explodir e lá fora ninguém está sabendo disso, ninguém está tendo conhecimento disso. Esse testemunho dele me chamou muito a atenção porque foi algo que foi dito pelo Henrique Breda, né, quando esteve na empresa em 2015, onde a percepção do mercado era de que o Magazine Luiza era uma empresa de péssima qualidade, um cachorro morto abandonado na beira da estrada, muitos diziam que ia falir, né? E o Magazine estava ali transformando o seu dia a dia, fazendo acontecer o seu dia a dia, né? E o Mesler reforça isso dizendo, olha, tudo que eu vi o Frederico Trajano fazendo, tudo que ele planejava, eu vi depois sendo levado à prática, eu vi acontecendo, todos os seus planos, suas ideias, eu tive a oportunidade de conhecer antes de virarem realidade, né? E realmente foi uma grande transformação, né? E nessa conversa dele com a Luiza Helena, eles destacaram alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês, que é a importância da inteligência emocional para nós, enquanto pessoas, profissionais e investidores. Na administração de empresas, o uso da inteligência emocional é extremamente importante e é preciso pensar fora da caixa. A Luiza Helena falou várias vezes sobre isso. Olha, não podemos ficar na mesmice, temos que pensar diferente, temos que pensar fora da caixa. É isso que faz uma empresa alcançar o sucesso. E aí ela também destacou, o mundo exige tudo para já. O mundo exige tudo para já. Portanto, não tenha medo de errar. Errou, aprenda, ajusta, siga em frente. Errou, aprenda, ajusta, siga em frente. Corra riscos. Teve uma ideia, coloca ela em prática. E o Rony Mesler também falou, reforçou isso, que é o que ele pratica na reserva, né? Então, teve uma ideia, leva ela à prática, não deu certo, corrige, deu certo, toca para frente, teve algum problema, ajusta, segue em frente e vai fazendo a coisa acontecer. A Luiza Helena ela disse, olha, o digital não é mais uma questão de produto, de serviço, o digital se transformou numa cultura. O digital se transformou numa cultura que vem transformando o mundo. Muita velocidade, muita transformação. E aí ela disse, ao contrário do que muitos afirmaram no passado, a loja física não vai acabar. Ela disse, teve gente que colocou a loja física na UTI, teve gente que colocou a loja física no caixão, enterrou, fez missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, mas as lojas físicas não acabaram e não vão acabar. Muitos defenderam no passado que o digital mataria o físico. Ela disse, o Fred, o filho dela, o Fred Trajano, sempre disse que isso não aconteceria, que haveria o conciliar das duas estratégias, que essa era a tendência do futuro. E, em algum momento, inclusive, disseram ao Fred Trajano e alguns acionistas queriam que houvesse uma separação do físico e do digital, que essa era uma tendência. Ele disse, negativo. Se vocês quiserem que isso aconteça, eu entrego o meu cargo, porque eu não serei presidente desta empresa com esta separação. Eu não acredito nesse modelo separado. Eu acredito no modelo integrado, do físico com o digital. E ele sempre defendeu isso. Ele tem, segundo o Rony Mesler, né, ele tem a clareza de para onde o mundo está indo, para onde o mundo está indo. E a Luiza Helena traz
confirmação dizendo assim, olha, a Amazon e a Alibaba estão comprando lojas físicas. A Amazon e a Alibaba estão comprando lojas físicas, estão deixando de ser apenas empresas digitais, estão indo para o mundo físico também. E aí eles concluíram, olha, os dois mundos conversam, a estratégia de uma empresa precisa integrar o físico e o digital. A estratégia de entrada da Magazine no Rio de Janeiro, segundo o Rony, foi um sucesso. E na percepção dele, por conta da multicanalidade. O marketing fez várias ações ao mesmo tempo, abraçando o Rio. E a Luísa Helena disse que sim, que foi uma campanha belíssima e que de fato em tudo que se olhava no Rio de Janeiro se enxergava-se o Magazine Luiza, né? E que isso fez com que de fato a coisa fosse muito bem sucedida, muito bem, vamos dizer assim, internalizada pelo carioca. Aí ela também destacou, olha, a gente precisa deixar um legado no mundo, nós temos que ter um propósito. E aí o Rony destacou, sim, você tem algumas coisas incríveis, você criou Mulheres do Brasil, que tem 96 mil mulheres atuantes tratando de temas relacionados aos interesses da mulher. Você também esteve à frente do Vacina para Todos, que ajudou a destravar essa discussão sobre vacinação e que fez com que a coisa ganhasse uma dinâmica maior em todo o país. E você tem uma empresa muito comprometida com sustentabilidade, com causas sociais, a questão racial, questão de gênero, né, de proteção à mulher. Isso tudo faz parte de quando a gente pensa em Luísa Helena, a gente enxerga toda essa temática identificada com você. Ela disse, a gente precisa deixar um legado. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, a gente precisa dar um retorno para o mundo e isso passa por isso, por você se identificar com causas que valem a pena, você se identificar para deixar o mundo um pouco melhor. E ela disse, o consumidor mudou, as empresas estão mudando, os investidores idem. Então veja que essas pautas que a princípio eram esquisitas para muitos, elas hoje já estão na agenda dos grandes investidores. Chegou no financeiro. Então, efetivamente, as mudanças estão acontecendo. E com relação à crise, ambos foram muito categóricos nesse aspecto, e que toda crise é uma oportunidade. Não desperdice as crises, aproveite todas as crises. E foi um pouco o contexto dessa conversa. Eu estou trazendo aqui, primeiro para mostrar a vocês que eu sempre estou buscando boas referências. Gente que venceu na vida, gente que teve sucesso, esse tipo de gente eu quero escutar. Eu não fico perdendo tempo em grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, de gente que não conquistou nada, de gente que não é ninguém, de gente que não tem absolutamente nada de positivo para apresentar, entendeu? Redes tóxicas, redes onde prepondera a ignorância, a mediocridade, a burrice. Esse tipo de ambiente eu não fico. Recomendo que você também não fique. Fuja disso. Você tem que buscar estar escutando pessoas de sucesso. Então, sempre eu procuro estar ouvindo apresentações do Warren Buffett, do Howard Marks, do Tim Cook, apresentações antigas do Steve Jobs, novas, atuais do Bill Gates, Abílio Diniz, o Lehman, o Jorge Gerdau, a Luísa Helena, o Rony Mesler, são pessoas que conquistaram, que venceram. Essas pessoas servem para a gente. Por quê? Porque eles podem nos ajudar a mudar a nossa vida para melhor. Porque eles fizeram isso na vida deles. Eles construíram grandes coisas, muitos saindo do nada e conseguiram transformar as suas vidas em histórias de grande sucesso. A gente precisa olhar, gente, para quem chegou lá, para quem teve sucesso. Olhar para uma multidão de acéfalos, de gente sem cérebro, com o cérebro do tamanho do feijão, que não sabe fazer um ó com copo, isso é uma absoluta perda de tempo. Isso é uma absoluta perda de tempo e é um derretimento do nosso cérebro. A gente evolui, a gente anda para trás se a gente ficar conectado com essa turma, que não nos acrescenta absolutamente nada. Portanto, é importante a gente estar atento a essas transformações, estar atento a essas pessoas
que podem fazer diferença nas nossas vidas. Bom, dando sequência a esta questão da Oi, né, eu queria aqui, para arrematar agora essa fase final do vídeo, destacar o seguinte. Já falamos sobre muitos assuntos, eu queria reforçar aqui que nas últimas conversas com o RI da Oi, a gente tem aí alguns números que a gente precisa ter na nossa mente. O imobilizado mais os ativos para venda somam 50,7 bilhões. 17 bilhões de imobilizado, 32 bilhões de ativos para venda. Então são 50,7 bilhões. A dívida, ela está na ordem de 23 bi. A dívida líquida, 23 bilhões. Pode sofrer ajustes por conta de correções cambiais. Então estejamos atentos à questão do dólar. Com o dinheiro da venda da Oi Móvel, que vai ser liberado agora no final do ano, a Oi vai estar encerrando algumas dívidas com alguns estrangeiros, com bancos, com o BNDES. Isso vai fazer essa dívida ser reduzida aí para algo em torno de 10 bilhões, falando em dívida líquida. Essa dívida bruta pode ficar aí na casa de 13, de 14 bilhões. É isso que pode estar acontecendo ao final da saída da recuperação judicial, certo? Lembremos que a empresa tem créditos tributários estimados aí 14 bilhões, deve ter recursos também provenientes da arbitragem do contrato de concessão, né? E tudo isso é importante para a gente traçar o horizonte da empresa. Queria destacar também nesse vídeo de que nesse caminhar, obviamente a estratégia de focar na fibra foi o grande diferencial da Oi. Ela já tinha uma rede de 400 mil quilômetros que não estava monetizada e a partir de 2019 começou a monetizar essa rede e isso vem sendo responsável pela grande virada da empresa. A grande virada de receita da empresa tem sido a ativação dessa rede que estava adormecida, sem uso, incrivelmente sem uso, 400 mil quilômetros de fibra. E isso vem sendo ligado nas casas e gerando receita. Além disso, reforçamos de novo a Oi Soluções, que trabalha aí com digitalização de processos de empresas, com gestão de redes corporativas, com inteligência artificial e com cibersegurança. E nesse aspecto da cibersegurança, somando isso com o momento do país, isso coloca a Oi Soluções muito bem posicionada frente a uma grande demanda que vai estar vindo de empresas privadas, de empresas públicas, empresas nacionais e estrangeiras e de órgãos públicos e de governos, municipais, estadual e federal. Porque essa atuação dos cybercriminosos, ela veio para ficar e ela vai estar aí em expansão, em forte crescimento nos próximos meses. Portanto, ao integrar a sua rede de fibra, a conectividade com essas soluções digitais, com essa área de tecnologia, a Oi acaba se transformando numa empresa que tem uma importante vantagem competitiva, um importante diferencial competitivo. Além da sua grande vantagem, de sua extensão de fibra, ela também oferece esses pacotes integrados. Você contrata as duas coisas, você contrata a tecnologia e contrata a conectividade. Isso faz com que a Oi esteja à frente de todos os seus concorrentes, seja pelo tamanho de sua fibra, de sua extensão de fibra, seja por integrar a fibra ótica, a conectividade com as soluções digitais, com cibersegurança, gestão de redes corporativas, com inteligência artificial, com digitalização de processos das empresas. Isso coloca a Oi no Oceano Azul. Já falamos sobre isso, sobre os oceanos azuis. Se você não assistiu o vídeo, maratone. 800 vídeos. Quero comemorar aqui essa semana. 800 vídeos já publicados. Você precisa maratonar para abrir seu cérebro, para ampliar as fronteiras do seu pensamento. É disso que se trata, o maratonar o viver de renda. É ampliar as fronteiras do seu pensamento. E isso só vai fazer bem a você, a mais ninguém, né? Isso vai transformar a sua vida, tenho certeza. Quando a gente olha essa dívida bruta, que pode estar entre 13 e 14 bilhões, lá em 2024, a gente começa a ver que essa dívida será, vamos dizer assim, equacionada a partir do IPO da Vital. Vital que deve fazer IPO em 2025,
e que a parte da Oi, 42,1%, deve estar valendo na faixa de 30 bilhões de reais. Então, com esses 30 bilhões de reais, a Oi vendendo uma parte de suas ações no IPO, poderá então reduzir essa dívida, estando aí na faixa de 13, 14, trazer ela para algo em torno de 3, 4 bilhões, que aí passa a ser uma dívida perfeitamente equacionada, perfeitamente confortável para que a Oi siga tocando sua vida. Para isso ela vai precisar vender uma parte de capital da sua participação na Vital, na ordem aí de 8, 9 bilhões dos 30 que ela tem aí de valor de mercado, que é o que é estimado, considerando um múltiplo de 13 vezes o EBITDA, né? E que pode até ser mais, pode até ser mais. Estamos usando 13 vezes de uma forma conservadora, otimista, mas tem empresas que têm múltiplos de 15 a 20 vezes o EBITDA nessa área de infraestrutura de fibra ótica. Fiquemos atentos, porque isso também nos sinaliza um posicionamento melhor para a empresa caso esse múltiplo cresça, né? Nessa reta final, destaco uma vez mais que a Oi Soluções tem amplo potencial de crescimento. E queria resgatar nesse encerramento uma pergunta que eu fiz para o RI da Oi, né? Como era ter o CEO Rodrigo Abreu? E aí eu tive esse testemunho que eu acho que vale a pena compartilhar, porque é alguém de dentro da empresa e que tem esse sentimento. Ele disse, olha, o Rodrigo Abreu é uma pessoa sensacional. Ele se comunica bem demais, ele trouxe para a empresa confiança. Trouxe para a empresa confiança. O potencial dele de condução de todo esse processo de turnaround é excepcional. E é isso que é importante, porque cabe ao líder fazer exatamente isso, né? Resgatar a autoestima das pessoas que fazem parte de uma empresa, resgatar a autoestima. É isso que o Rodrigo Abreu fez, resgatou a autoestima, trouxe confiança de volta ao time e as pessoas hoje estão dando suor, sangue, lágrimas pela empresa. Isso é muito bom, porque são recompensadas por isso, por bater metas, superar metas nos programas de remuneração da empresa todo ano, e ao mesmo tempo faz com que a empresa continue acelerada, porque é um pouco isso que estamos mostrando aqui essa semana, que a empresa está crescendo de forma acelerada. É uma nova empresa, mas é preciso entendê-la. E como disse o próprio Rodrigo Abreu numa recente entrevista, muita gente está falando sobre Oi e muita gente não sabe o que está falando. Muita gente está falando sobre Oi e muita gente não sabe o que está falando. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.